Primeiro livro de Reis, vamos ler Reis, o reinado, até Juízes, até Juízes, tivemos um tempo em Juízes, quando terminou Juízes, entrou a monarquia, né? Entrou o reinado, entrou a monarquia, onde o nosso primeiro rei foi Saul, depois Davi, né? E Salomão, Jeroboão, e assim foi por diante, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho de Salomão. Amém? Então nós vamos ler primeiro livro de Reis 1. Primeiro livro de Reis 1. Acharam todos? Amém? Sendo, pois, o rei Davi, já velho, e entrando em dias, cobriram-no as vestes, porém não as se aqueciam. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma em seu seio, para que o rei, nosso Deus, Senhor, se aqueça. E buscando por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisaque, sulamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira, formosa, e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contradizido, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agiste o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais ajuntavam, seguindo o Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, o Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os cavaleiros de Davi, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, vacas, vespas, cevadas, junto à pedra de Solete, que está junto à fonte do Rogel, e convidou a todos os seus irmãos e filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, Natã, o profeta, e Benaia, e os valentes de Salomão, seu irmão, não os convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vamos ver até aqui, depois a gente continua. É uma outra parte. Podem sentar, irmãos. Davi já tinha uma idade, já era uma idade avançada, já era velho e sentia muito frio. As pessoas de idade, elas sentem muito frio, chega a doer os ossos. Eu sei disso porque quando eu estava trabalhando, eu via meus pacientes com muito frio, e a gente pegava um cobertor e pegava outro e não dava conta. Eles tinham muito frio. E não era diferente com Davi. Davi sentia muito frio. E um deles falou: vamos arrumar uma pessoa jovem, com sangue mais quente, alguém que possa aquecer o rei. E eles arrumaram uma jovem, a palavra de Deus diz que era uma jovem muito bonita, e o colocaram para se deitar junto com o rei, para que essa o aquecesse. Porém ele não tinha nada com ela, ele não possuiu. A palavra de Deus que ele não possuía, porque ele já tinha uma idade. Ele não conseguiria mais ter uma vida normal com uma moça. Ele já estava com uma idade bem avançada. A função dela era realmente aquecer. E nisso, enquanto o povo estava lá, Betseba, o profeta, a jovem, estavam várias pessoas lá tentando ajudar o rei Davi, tentando proteger, tentando cuidar dele. Por outro lado, o seu filho estava armando para se consagrar rei. E esse filho dele, Adonias, ele juntou os cavalheiros, juntou algumas pessoas de alto escalão, inclusive o general da guarda do rei, porque era importante que ele levasse
porque o general tinha força para falar. Ele era uma pessoa importante e ia dar um suporte bom para ele. Então ele levou, uma das pessoas que ele levou foi o general do exército, e foi para um determinado local, porque ele queria ali se consagrar rei, ele queria se tornar rei. Ele não se preocupou em nenhum momento com o pai que estava doente. A intenção dele era se consagrar rei, mesmo sabendo que seu irmão, através do pai, no consentimento do pai, no rosto do pai, seria o rei. Ele não se importou com isso, ele pensou nele, aproveitou o momento em que o pai estava ali doente, sem poder fazer muita coisa, e foi para um determinado local para se consagrar rei. E ali ele levou as pessoas e levou também vários animais, levou vaca, levou cabra, levou ovelha. Na verdade ele queria fazer um churrasco lá. Era essa a intenção dele, fazer lá uma festa para se consagrar ao rei. E foi o que ele fez. Em meio a tudo isso, lá, aquele povo, ele mesmo se consagra ao rei. Ele coloca a coroa na cabeça dele e ele vira rei. Só que as coisas não são assim. As coisas, quem levanta é Deus. Quem exalta é o Senhor. Não sou eu e nem você. Deus exalta, o mesmo Deus que diminui é o mesmo Deus que exalta. Não adianta ele querer ser rei. Ele queria ser rei. Ele até colocou a coroa na cabeça dele, mas foi por tão pouquinho tempo. Foi tão pouco tempo que em seguida alguém dali vai até lá e conta o que está acontecendo para o profeta. Porque você pode até esconder algumas coisas de alguém, mas de Deus você não esconde nada. Você pode achar que você pode estar ganhando alguma coisa, mas nada é encoberto aos olhos do Senhor. E chega a notícia ao ouvido do profeta. E o profeta, ele chama Betseba e fala para ele: olha aqui, você não está sabendo o que está acontecendo? Você não está vendo o que está acontecendo? Eu vou te falar. O Adonias está lá em determinado local, se consagrando rei. E você sabe o que vai acontecer se esse cara se tornar rei? Vai matar você e seu filho. Porque você ele tem como intrusa e o seu filho ele tem como filho qualquer. Ele vai matar vocês dois. É isso que vai acontecer. Porque Davi já tinha prometido há anos atrás para Betseba que o filho dela seria um rei. Quando ela perdeu o primeiro filho com ele, teve com ele por conta daquele pecado que todo mundo sabe, né? Ele teve um relacionamento com ela e o marido morreu. Eles tiveram um filho e por sua vez ela também perdeu o filho, perdeu o menino. E Davi sentiu-se na obrigação de que o próximo filho seria o rei, ocupasse o lugar dele. Falou para ela: não fica triste, não se preocupa. O próximo filho que nós tivermos vai ser o rei. Vai ocupar o meu lugar. E o profeta lembra ela e fala para ela: lembra que ele falou para você que o próximo filho de vocês seria um rei? Então você entra agora lá nos aposentos dele e lembra ele, porque ele esqueceu. Ele não está sabendo o que está acontecendo. Vai até lá. E ela vai. Ela vai até lá e conversa com ele, né? Meu senhor, lembra quando me disseste que o nosso filho seria o rei, ocuparia o seu lugar, o seu trono? Pois bem, Adonias está lá, se proclamando rei no lugar do nosso filho. Aí, Davi chama o profeta, chama outros membros dali, que estavam ali reunidos, manda chamar a cavalaria, manda chamar todos os grandes homens importantes, fala: vai todo mundo para um determinado local, que ali a gente vai eleger Salomão a rei. Ali a gente vai coroar Salomão. E todo mundo vai para lá. Vai aquele povo todo para lá. E ali Davi derruba o óleo sobre a cabeça de Salomão. E Salomão torna o sucessor de Davi.
E o rei ainda tinha voz, porque o rei ainda estava vivo, estava doente, estava fraquinho, estava com frio, mas ele ainda tinha voz, ele ainda era o rei. A última palavra era dele. Por isso, irmãos, a última palavra ainda é do Senhor. Não importa o que o homem disse para você, o médico, o patrão, o amigo, não importa o que decretou na sua vida, a última palavra ainda é do Senhor. A última palavra era do rei Davi. E ele ficou com medo do que estava acontecendo e foge para um determinado local, lá no onde está o propósito do Senhor, lá no templo, lá ele fica lá grudado lá, e lá ele clama a Deus, ele fala: me ajuda, Senhor, me ajuda, é agora que vai me matar, e pede a ajuda de Deus. Salomão passa e vê aquela situação, olha assim, eu acho que ele pensa: que deplorável, o que eu faço com esse homem? Aí o Salomão olha e decide não matá-lo, deixa ele para lá, já sou rei, o Senhor já me consagrou, deixa ele para lá. E Salomão segue em frente. Salomão foi um dos homens mais sábios do reino. Pediu ao Senhor que desse a ele sabedoria, ao invés de dinheiro, de fortuna, de mulheres. Pediu ao Senhor sabedoria. E o Senhor se agradou e deu uma sabedoria para ele incalculável. Ele, durante muito tempo, cuidou do reino com obediência a Deus. Durante muito tempo ele foi fiel à palavra de Deus. Fez palácio, construiu montes, altares ao Senhor durante muito tempo. E antes de Davi morrer, Davi disse a ele, Davi chamou ele, antes disso tudo, de ele partir. Davi chamou os filhos e falou para ele assim: olha, os dias da minha morte estão chegando, eu vou partir. Eu vou para o caminho de toda a terra. E disse para eles: esforça-te, pois seja homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos meus caminhos, e para guardares os meus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo o que você vai fazer. Davi falou para ele: seja obediente a Deus, faça a vontade do Senhor, para que em tudo você se dê bem, para que em tudo você prospere. E é assim que nós temos que fazer, é assim que nós devemos fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus determinou para nós. O que foi que Deus determinou para você fazer, que você está achando tão difícil fazer? Aonde está a dificuldade? Peça ajuda ao Senhor, que o Senhor vai te ajudar e você vai conseguir. Diga não. Davi, em alguns momentos da vida dele, Davi foi omisso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi, Davi amava Deus, Davi fazia a vontade de Deus, mas muitas vezes Davi foi omisso, assim como nós. Assim como ele não teve peito para dizer a Absalão, para dizer a Adonias: não, isso está errado, você não pode fazer isso. Nós também muitas vezes fazemos isso com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas. Quantas vezes nossos colegas nos chamam para fazer algo que a gente sabe que vai desagradar a Deus, mas a gente, para ficar bem na foto, a gente faz. Quantas vezes nos convidam para uma festa onde lá nós sabemos que não é legal para nós, tem algo lá que nos condena, mas a gente vai, porque a gente quer ficar bem. É difícil, né? A gente dizer não. É difícil. Assim como Absalão foi omisso, nós muitas vezes, assim como Davi foi omisso, nós muitas vezes também nos omitimos. E isso atrasa a nossa bênção. Isso impede o Senhor de nos abençoar. Isso impede que Deus opere sobre as nossas vidas. Então, o recado que eu quero deixar para vocês aqui hoje, para mim, para todos nós, é que nós sejamos obedientes a Deus. Aleluia. Que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Nós não temos que agradar a ninguém, nós temos que agradar só a Deus. Que nós venhamos
que nós sejamos fiel, que nós permanecemos na palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês.